Há um grande risco para aqueles que, uma vez conhecendo a verdade de Deus, dela se afastam, negando sua eficácia e poder. Quando o cristão não cresce na fé e nem se aprofunda no conhecimento do Filho de Deus, mostra-se imaturo e é facilmente enganado, e por fim apostatará. Ou seja, negará e abandonará sua fé de forma consciente, vindo a perder-se por não mais se arrepender. A apostasia é condenável, porque desvia o crente descuidado, converte em dissolução a graça de Deus, nega a Cristo, não suporta a sã doutrina, tem sua origem no diabo e é o sinal dos últimos tempos. O assunto é delicado e tratará sobre o perigo da apostasia. Versículo-chave, segunda epístola do apóstolo Pedro aos cristãos dos dias atuais, capítulo 2, versículo 20. Porquanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. As cartas de Paulo a Timóteo tratam do mesmo tema, a apostasia dos últimos tempos. Timóteo era um jovem pastor que dirigia a igreja de Éfeso, na província da Ásia. Naquela época, não somente Éfeso, mas outras 6 cidades da mesma província estavam sendo assoladas por diversas heresias, relacionadas principalmente à idolatria, ao materialismo, ao profetismo e à imoralidade. Até parece que estamos falando das igrejas e pregadores atuais, não é mesmo? A palavra de Deus é atemporal. Daí a necessária e urgente admoestação dos apóstolos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. E esta advertência não é apenas histórica, mas profética. E essa profecia vem se cumprindo de forma fiel e alarmante dia após dia. Muitos crentes se desviaram da fé porque deixaram de amar a verdade e de resistir às tendências pecaminosas dos últimos dias. Por isso, o evangelho liberal dos ministros e teólogos modernistas encontrará pouca resistência em muitos púlpitos. Igrejas estão sendo corrompidas por falsos mestres, congregações inteiras desviadas da simplicidade do evangelho por videntes e profetas, travestidos até como crianças que se acham a serviço de Satanás. Rebanhos são apartados da verdade pelos que mercadejam a palavra de Deus. O que dizer dos cursos teológicos que abandonaram a sã doutrina? E os altares que se acham comprometidos com o liberalismo teológico e falsos milagres expostos até nas redes sociais? Há fogo estranho no altar, minha gente. Tendo como base as cartas que o Senhor Jesus enviou por meio do apóstolo João às igrejas de Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Laodiceia, vejamos alguns sintomas da apostasia desses últimos dias. Antes, porém, vejamos o que é a apostasia. O termo apostasia vem da palavra grega apóstasis e significa o abandono premeditado, consciente e público da fé que de uma vez por todas foi confiada aos santos. Para o Senhor Deus, a apostasia é vista como adultério espiritual. A apostasia visa prioritariamente atacar a soberania e a santidade de Deus, a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus, e único Salvador e Redentor da humanidade. A realidade de sua vinda.
e as boas novas de salvação através das ideologias das trevas inseridas no meio de algumas igrejas que se dizem cristãs, mas que visam desconstruir, inclusive, o primor da criação, ou seja, o homem e a mulher. Pela apostasia, o diabo pretende minar a resistência da igreja, induzindo-a a deixar de ser reino de Deus para tornar-se uma simples organização religiosa. Das igrejas da Ásia Menor, a de Éfeso era mais conservadora e rígida. Ela estava tão bem alicerçada teologicamente que era capaz, inclusive, de distinguir entre um verdadeiro e um falso cristão. Apesar de todo esse preparo doutrinário, a igreja de Éfeso estava a ponto de perder a sua primazia por haver deixado o seu primeiro amor. E um dos primeiros sintomas da apostasia é a perda do primeiro amor. Se o rigor bíblico-teológico não for acompanhado do primeiro amor, nenhuma utilidade terá, pois a ausência deste acabará por lançar a igreja nas garras do formalismo e, finalmente, da apostasia. No sermão profético, Jesus faz-nos outra advertência, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Que a igreja reacenda urgentemente a brasa do primeiro amor e cumpra sua missão aqui na terra, evangelizar e glorificar a Cristo, o autor e consumador de nossa fé. A apostasia não resistirá a uma igreja íntima, afetiva e profundamente comprometida com o amor, e santificada e fundamentada na palavra de Deus. A doutrina de Balaão e o ensino dos nicolaítas são dois outros fortes indícios de apostasia. Não são poucos os líderes religiosos que, torcendo as Escrituras, tentam introduzir imoralidades, culturas e costumes do mundo na igreja, sob a alegação de que esta não pode viver alheia à modernidade. Já ouvimos notícias sobre o ritmo demoníaco do funk nas igrejas, motel para crentes, barzinho noturno para jovens da igreja, líderes e membros com vestes indecentes, homossexuais se dizendo cristãos, porém permanecendo com as mesmas práticas pecaminosas, longe do arrependimento. Ora, ser contemporâneo não significa compactuar com este século. Significa, antes de tudo, falar de Cristo com ousadia e poder. A amizade com o mundo é inimizade com Deus. A apostasia vem sendo identificada também por um misticismo herético e extravagante, representado por Jezabel, a profetisa das trevas. Embora pareça espiritual, é extremamente nocivo à obra de Deus. Na essência, este misticismo em nada difere de Balaão. Seu objetivo é, através de uma postura falsamente piedosa, induzir os crentes a um comportamento abominável. O misticismo herético tem como principais características culto aos anjos, falsas profecias, prodígios de origem demoníaca, doutrinas de demônios. A apóstata, rebelde e orgulhosa Laodiceia é um tipo perfeito da teologia da prosperidade. No auge de sua riqueza, afirmou o anjo dessa igreja: Rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. A teologia da prosperidade é uma ficção, um arremedo doutrinário. No próximo vídeo trataremos mais especificamente sobre ela. Mas aqui podemos dizer que esta afronta a Igreja de Cristo e deturpa escandalosamente a palavra de Deus, ensinando os seus seguidores a buscar e a idolatrar os bens materiais em detrimento dos eternos, vão os proponentes dessa teologia subsidiando mentiras, enganos, heresias e rebeliões contra o Cordeiro de Deus. Conscientes ou inconscientemente, vão dando sustento à estrutura sobre a qual o anticristo acha-se a construir a sua base político-religiosa.
Tal apostasia vem abrindo espaços em alguns púlpitos e produz uma geração de miseráveis cegos, despidos da graça e imperfeitos em suas convicções. Seus proponentes supõem, à semelhança dos amigos de Jó, serem os bens materiais a evidência maior da presença de Deus na vida do homem. Amam a bênção mais do que o abençoador. Não têm fé em Cristo, mas fé em algo nebuloso. Trocaram a mente de Cristo por um pensamento enganosamente positivo. Como servos insensatos, determinam tudo, porém se acham indeterminados em sua vivência. Esperando bênçãos materiais em Cristo nesta vida, tornam-se os mais desgraçados dos homens. Fato, realidade. A popularidade dos ensinos antibíblicos vem, sobretudo, pela ação de Satanás, o derrotado. A segunda vinda de Cristo será precedida de uma maior atividade de satanismo, espiritismo, ocultismo, possessão e enganos demoníacos no mundo e na igreja. A proteção do crente contra tais enganos e ilusões consiste na lealdade a Deus e à sua palavra inspirada, e ao discernimento de que os homens de grandes dons e unções espirituais podem enganar-se e enganar os outros com suas misturas de verdade e falsidade. Essa conscientização deve estar aliada a um desejo sincero do crente de fazer a vontade de Deus e de andar na justiça e no temor dele. Lembre-se, uma mentira misturada com a verdade é mais fácil de ser acreditada. Aos que investiram um pouco de seu tempo para assistir a este trabalho, os meus sinceros agradecimentos. Irmãos, amigos e visitantes, leiam a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Se fizerem dela o seu manual de vida, meditarem nela e servirem a Deus com sinceridade, certamente não serão enganados. Busquem o equilíbrio em suas vidas. Façam jus ao título de filhos do Deus vivo. Vençam o mal com o bem. A paz do Senhor.